Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD King na versão GS, que é a mais completa desse raro sedã. Digo raro porque é um segmento que está cada vez menor, infelizmente, no mercado brasileiro. Esse aqui é o nosso teste de consumo urbano, então nós vamos percorrer um trecho 100% de cidade para seguir aquele padrão de sempre aqui no canal. Ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro, o carro está abastecido com gasolina, até mesmo porque ele, pelo menos por enquanto, ainda não é flex. A gente vai usar o modo Eco, já que a gente visa mais economia de combustível. Para isso a gente vai dirigir sempre também de forma bem tranquila. E eu vou deixar o modo de regeneração no mais alto. Daqui a pouco eu explico para vocês o que isso significa. Mas o importante é a gente citar o modo de bateria que vai no Save. E enquanto a gente vai dirigindo, eu vou explicar para vocês a diferença do modo Save para o modo automático, porque isso é muito importante. E lá no final do nosso trecho 100% urbano, a gente compara então as nossas médias com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. Para a gente começar o nosso teste de consumo com o King, eu já liguei aqui o ar-condicionado e também já resetei para a gente todos os dados aqui que a gente tem do trip. Bom, pessoal, eu sempre preciso frisar que esses testes que nós fazemos aqui no canal são somente para a gente ter uma noção do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro. Porque se a gente quisesse fazer uma comparação um pouco mais direta, mais justa até mesmo, a gente teria que andar com esses mais de 60 carros que a gente já testou aqui no canal, todos eles juntos. E mesmo assim ainda existiria uma variação, porque não dá para você dirigir mais de um carro ao mesmo tempo. E por mais que você tente aproximar, cada um dirige de um jeito um pouco diferente. Aqui, por exemplo, no canal, sempre sou eu que dirijo os carros, porém a gente não consegue dirigir também todos os dias de forma 100% idêntica. Então existe um pouquinho de variação, até mesmo com a temperatura, o que influencia bastante no caso das baterias de carros híbridos e elétricos, por exemplo, ou a quantidade de trânsito, embora se tiver muito trânsito a gente repita o teste, né, para que fique mais justo essa comparação, mas a quantidade de semáforos, enfim. Então vai existir sempre essa variação e a gente tenta reduzi-la ao máximo, seguindo esse padrão de sempre aqui no canal GT Autos. Eu sempre gosto de começar falando do conjunto mecânico, mas primeiro que eu vou citar o modo da bateria para vocês, que eu prometi explicar. A gente tem aqui nas configurações, quando a gente vem em energia, você encontra, por exemplo, configurações de SOC, que seria o nível de carga da bateria. E a gente pode definir ali entre 25% e no máximo 70%. Eu coloquei aqui, por exemplo, em 67%, para ele manter justamente a carga que nós já estamos. Isso significa que ele vai sempre tentar manter perto disso, ele vai tentar não reduzir muito. Agora, se eu deixar no modo automático, ele vai gastar bem mais, porque ele sabe que a bateria está quase cheia, então ele vai utilizar desse benefício que ela proporciona. No modo Save, que é o que estamos utilizando, aí ele vai, como o próprio nome diz, salvar essa carga. Ou seja, ele vai ligar o motor a combustão, ou se você conseguir através da frenagem regenerativa, que eu já explico para vocês, tentar recuperar sempre o máximo de energia para que você não saia ali dos 67% que eu configurei, ou outro percentual, né, caso você tenha escolhido algum diferente. E aqui no painel, inclusive, a gente consegue ver tanto na multimídia quanto no painel de instrumentos o gerenciamento de conjunto mecânico do carro. Então a gente vê que nesse momento ele está com a motorização ligada justamente para fornecer mais carga ali para a bateria. Quando a gente tirou o pé ali, ele acabou desligando a motorização e agora está em modo 100% elétrico. A gente consegue ver, inclusive, quando ele está recuperando carga. Então, quando a gente solta o pé, ó, ele inverte ali, por exemplo, o fluxo de energia para mostrar que está saindo, teoricamente, das rodas para ir para a bateria. Então, se a gente fosse andar, por exemplo, no modo automático, ele rodaria esse trecho 100% urbano em modo totalmente elétrico. E aí não faria sentido, a gente não teria uma média de consumo aqui para apresentar para vocês. Por isso que eu coloquei no modo Save, e aí ele vira praticamente um híbrido convencional, como o Toyota Corolla, por exemplo, que não é plug-in, que você não pode conectar na tomada. Esse você pode, mas nesse modo Save ele fica praticamente convencional, já que é o próprio motor ou as frenagens regenerativas que vão recuperar a carga da bateria. Enfim, agora sim, falando de conjunto mecânico para vocês, vale citar que a gente tem aqui o motor 1.5 a gasolina, ele é aspirado, porém, como eu disse, não é flex, tá, pessoal?
provavelmente no futuro ele será, quando esse carro começar a ser de fato fabricado aqui no Brasil. Ele tem 4 cilindros em linha e injeção indireta de combustível. Esse motor a gasolina rende uma potência máxima de 110 cavalos com 13,8 kgfm de torque. Mas sendo um carro híbrido, ainda mais plug-in, a gente tem, claro, também uma motorização elétrica. E a gente pode dizer até que ela é a principal, já que ela tem 197 cavalos e 33,1 kg de torque. São números bem mais expressivos do que o motor a gasolina. E quando a gente junta esses dois motores, nós temos uma potência combinada de bons 235 cavalos. Muito mais do que o Corolla, por exemplo, que é o principal rival desse carro, né? Que é um sedã híbrido, embora não seja ali plug-in. Só que a BYD não informa pra gente o torque combinado desses dois motores, o que é bastante compreensível, porque nem sempre basta somar os números do motor a combustão com o motor elétrico. Como eles trabalham em regimes diferentes, não é sempre que o motor a combustão entra em funcionamento, o torque máximo ali varia bastante, tá? Não tem um número assim exato. Agora, se você considerar que você pode, se você quiser andar no modo 100% elétrico, aí o torque máximo seria 33,1, que é justamente o torque do motor movido a energia. Também vale frisar para vocês que esse carro tem uma tração somente dianteira e o câmbio é como se fosse um automático com uma marcha só. Não é exatamente um CVT, é um sistema ali bem diferente, mas na prática você tem um câmbio automático. Então você não tem que trocar marcha, inclusive você nem tem pedal shifts, não dá para fazer troca de marcha manual, nada disso. Agora, como que você faz a recarga dessa bateria? Em um modelo híbrido plug-in, lógico que o mais ideal seria você conectá-lo na tomada para fazer essa recarga. E a gente vai falar inclusive de potência de carregamento na avaliação completa. Mas praticamente todo carro elétrico ou híbrido, mesmo que não seja o plug-in ou convencional também, eles têm o que a gente chama de frenagem regenerativa, recuperação de energia ou algo próximo a isso. Vai variar de acordo com a marca. E funciona da seguinte forma: quando você tira o pé do pedal do acelerador ou então você pisa no pedal do freio, ele vai inverter a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Dessa forma você consegue recuperar um pouco daquilo que você gastou anteriormente. Então você consegue ficar mais econômico. Se você pegar uma descida muito grande, uma serra por exemplo, você vai chegar lá no final do destino com mais carga do que quando você saiu, justamente porque ele vai recuperar energia a todo momento. Agora, se você fizer o inverso, se você for subir a serra, aí ele vai ser bem mais sensível a isso, então vai gastar muito mais combustível. A bateria seca muito mais rápido. Seca de modo figurado, né? Agora tem outros dois pontos que eu sempre comento para vocês, que não podem faltar em nenhum vídeo, lógico, que primeiro é o peso. Nesse carro são 1.620 quilos. Então, para um sedã médio, sinceramente não achei tão pesado, considerando que ele é um híbrido plug-in, mas não dá para dizer que é um carro leve também, né? E o outro ponto que é sempre fundamental, sempre que a gente fala sobre qualquer carro, é o preço do veículo. Nessa versão GS, que é a mais completa, não muda só os equipamentos, tá? Você tem uma mudança também ali de bateria, por exemplo, ela é um pouco menor. O conjunto mecânico também tem algumas mudanças, enfim. Mas o que importa aqui é citar que essa versão mais cara, que hoje custa R$ 191.800. Lembrando que a de entrada chama GL, tá? Essa aqui é a GS. E lógico que lá na avaliação completa eu vou detalhar para vocês tudo desse carro, para a gente entender se vale a pena ou não você levá-lo para a garagem da sua casa, considerando esse preço de praticamente R$192 mil. Agora, se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo e também hype esse vídeo, tá? Fica ali perto dos comentários essa função, também é gratuito, é bem rapidinho para vocês fazerem isso e não custa nada, tá? Assim como esse vídeo também é totalmente de graça para vocês, deixar o seu like e hypar o vídeo também é. Então eu peço por favor essa colaboração para que vocês possam retribuir esse nosso trabalho, que é bem grande inclusive, tá? Parece que não, mas a gente tem todo um cuidado ali para fazer esses vídeos com bastante informações para vocês. Pessoal, eu estava falando aqui sobre o conjunto mecânico, sobre recuperação de energia e tudo mais, e eu posso citar também que aqui no painel de instrumentos de 8.8 polegadas, a gente tem ali um indicador de energia, então ele mostra o quanto
quanto você está gastando ou recuperando essa carga. Agora que estamos pisando no acelerador, ele informa 11 kW positivos, ou seja, estamos gastando. Quando a gente tira o pé do acelerador e ele aplica a frenagem, ó, já está ali menos 19, menos 20 kW. E lembrando também que você tem ali dois modos de recuperação de energia. Você pode deixar no Standard, que seria o normal, ou no High, que é o mais alto. Pessoal, quase que eu esqueço de falar para vocês sobre o conjunto de baterias. Olha só, hein? Algo muito importante. Me perdoem por não ter falado antes. Mas esse carro utiliza as baterias Blade do tipo LFP, ou seja, lítio, ferro, fosfato, com uma capacidade de 18,3 kWh. O problema é que a BYD não especifica se esse número é da capacidade nominal ou da utilizável, porque toda bateria ela tem uma capacidade total, mas aquilo que você consegue de fato usufruir no dia a dia é um número mais baixo. Estamos caminhando aqui para o final do nosso percurso. Esse trecho é bem complicado no caso de elétricos e híbridos, porque o final do nosso trecho aqui tem bastante subidas, né? Então isso atrapalha, logicamente, o consumo. Não só dos carros híbridos elétricos, tá? Dos carros a diesel, a gasolina, etanol, qualquer coisa, mas aqui eles ficam mais sensíveis por conta da bateria, né? Como eu disse, você suga a energia muito rápido em subidas. Vamos colocar aqui o carro no P, vou desligar a motorização e agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir qual foi o resultado? Aqui nesse painel de instrumentos de 8,8 polegadas, a gente percebe que rodamos ali exatos 10 km. A gente vem aqui no tempo e a gente pode notar que ele informa 0,4 hora. Só que isso aqui não são 40 minutos, tá? Ele informa somente horas completas. Então você tem que ficar fazendo uma série de contas ali, mesmo assim não é tão preciso quanto mostrar os minutos. Mas foram 25 km por hora de velocidade média. O consumo, como vocês podem ver, de gasolina, segundo o carro, foi de 0,6 litro. E a média de consumo que ele informa para nós, 5,3 litros a cada 100 km. Se você fizer a conversão, isso dá 18,8 km por litro. Porém, se a gente considerar aquele 0,6 litro que a gente gastou de gasolina, segundo o próprio carro, para rodar os 10 km, daria uma média de consumo um pouco menor, de 16,7 km por litro. Então, o próprio painel de instrumentos é um pouco divergente, digamos assim. Ele não apresenta muito bem para a gente todos os dados de consumo que ele possui. Agora, vale lembrar que o Inmetro diz que nesse modo híbrido rodando na cidade, o carro faz 16,4. Então, bem próximo dos nossos 16,7, considerando o quanto ele gastou ali de gasolina. Agora, o Inmetro também informa pra gente uma média EV, que seria com o carro no modo totalmente elétrico, mas equivalente, para que fique mais fácil da gente comparar com modelos a combustão. Então, ele diz que em modo elétrico na cidade, o King faz o equivalente a 45,6 km por litro. Na estrada, o equivalente a 37,3 km por litro. A autonomia em modo 100% elétrico, de acordo ali com o Inmetro, são 78 km. Em alguns casos, a gente repetiu aqui o teste no modo automático, mas como eu disse, ele vai praticamente rodar o tempo todo em modo 100% elétrico. E como esse painel é bem confuso, às vezes ele mais atrapalha do que ajuda, eu não vou repetir o teste dessa vez no modo automático, porque ele vai apresentar uma média ali de consumo pra gente, mas a gente não vai nem gastar gasolina, então realmente mais confunde a mente do que te auxilia. Mas e aí, pessoal, o que eu achei desses quase 17 km por litro ou quase 19, considerando essa divergência do próprio painel de instrumentos? Eu prefiro confiar na média de 16,7 km por litro, ela me parece ser um pouco mais real, porque a gente está usando aqui o modo híbrido convencional desse carro, com a bateria no modo Save, onde preserva a sua carga. E de fato está bem condizente para um carro híbrido convencional desse porte aqui de um sedã médio. Então eu gostei bastante desses quase 17 km por litro. Para vocês terem um método de comparação, a gente já testou aqui também no canal, por exemplo, o Honda Civic Touring, que também é híbrido, e ele fez aqui com gasolina nesse mesmo percurso 16,4 km por litro. Agora lembrando que o Civic ele é um híbrido convencional, então vocês viram que o consumo realmente fica próximo ali desses dois carros. São parecidos nesse sentido, né? Já que esse aqui praticamente virou um híbrido convencional nesse modo Save e os dois são sedãs médios. A gente também pode comparar, por exemplo, com o GWM Raval H6 Premium 1.5 Turbo na versão híbrida convencional que fez 15,9 km por litro. Então também bem parecido com esse carro, apesar de ser um porte bem mais
pesado. Enfim, eu gostei bastante aqui do consumo do King considerando esse modo save. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse consumo para um carro desse porte. Você esperava mais, esperava menos ou está dentro ali do que você já imaginava? Conta aqui pra gente. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.